Da EJA, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo saudável? Todos se cuidando, né? Então vamos lá. Moçada, como eu falei lá no grupo, né, que nas terça-feiras eu vou colocar pequenos, né, vídeos para vocês sobre o PET. Né? O nosso encontro, né, nossas aulas foi muito rápido. Eu acho que nós não chegamos nem um mês de aula, né? Aí houve essa interrupção. Como voltou agora, certo? E voltou para todas as etapas, né, escolar. Então, o que eu pensei? Semana passada, né, eu estava meio assim, o que eu faço, né, com os meninos? Tivemos muito pouco aulas de história que fazer. Para falar a verdade, estava até meio perdido. Mas no decorrer da semana, pensei, né, e com a reunião que a dona Selma esclareceu para nós na segunda-feira, eu falei, opa, agora estou no caminho certo. Então, decidi fazer pequenos vídeos para colocar para vocês aqui na terça-feira. Né? Terça-feira é o dia das ciências humanas, de história e geografia. Então, toda terça eu vou colocar um vídeo aula aqui para vocês, pequenininho, para não cansá-lo, para não, né, sobrecarregar vocês, ok? Esse vídeo aula que eu vou colocar aqui, meninos, é sobre o PET, né? Sobre os exercícios, a matéria, os exercícios que vocês vão responder aí no PET, ok? Bom, aí só tá os tópicos de exercício. Então, eu vou fazer uma rápida introdução aqui para vocês da matéria. Vocês vão respondendo o exercício e à medida que vocês forem respondendo, meninos, os exercícios do PET, por favor, vocês vão, né, me enviando, né? Que aí eu vou corrigindo, colocando nota, colocando a sua presença, ok? Então, assim, eu sei que vocês, né, quase não têm tempo, todos trabalham, mas, né, à medida que vocês forem tendo um tempinho, à medida que forem resolvendo as atividades, vão me enviando, por favor, ok? Então, vamos lá, gente, algumas explicações para vocês. Meninos da EJA, quem quiser depois copiar esses slides e colocar no caderno, né, quando nós voltarmos, eu dou um visto, né, a matéria. Inclusive, alguns desses tópicos já estão no seu caderno. Né? Se você conferir lá, né, o nosso PET aqui está batendo legal com a introdução da história. Né? Mas quem não tem, quiser transferir para o caderno, ótimo, né? Fica até mais tranquilo para estudar depois, ok? Então, vamos ao primeiro slide, meninos. Bora lá, moçada. Então, nossa primeira aula, tempo e história. O que é história? Qual é o sentido dessa palavra? Para que serve o saber histórico? Como fazemos história? Então, vá lá. O que é história? Gente, história são acontecimentos, né, que a sociedade produz, são acontecimentos que nós vivemos, né, uma revolução, certo? Uma guerra, né, uma economia adiantada, é algum tópico que marca a sociedade naquele momento. Porque é um exemplo recente, certo? Essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, essa pandemia que nós estamos vivendo, com certeza ela vai entrar para a história, né? Não o lado positivo, né? Mas é falar, né? Finalzinho da segunda década do século XX, o mundo parou por causa, né, de uma pandemia, certo? Igual aconteceu lá na Idade Média, a peste negra, ok? Bom, qual é o sentido dessa palavra? Gente, história, fatos, acontecimentos, certo? Que marcou uma sociedade, ok? Então, todos os fatos que marcam uma sociedade, que marca, né, um país, certo? Um continente, que marca o mundo, se torna um fato histórico, ok? Para que serve o saber histórico? Bom, moçada, isso aqui eu já tinha até comentado com vocês lá na sala. Para que serve o saber histórico? Moçada, ninguém estuda o passado, o presente, para não cometer fatos, né, errados no futuro. A história só estuda os fatos que aconteceram. Só fatos que aconteceram, né? A história, ela não tem uma bola de cristal, né? Fala assim, nossa, amanhã vai começar uma guerra, né? Amanhã vai acabar a pandemia de coronavírus, né? A história, ela só estuda
fatos que aconteceram, né? Ela não faz previsão nenhuma, né? Tem gente que fala, estudamos o passado para analisar o presente, para não cometer erros no futuro. Nada disso, como diz o futuro, só a Deus pertence. Nós podemos, né, falar assim, olha, se isso não fazer isto, não acontece aquilo. Mas história não estuda futuro, né? Analisa o passado, estuda o presente, certo? Mas futuro, não. Futuro é só quando os fatos acontecem mesmo, né? Quem falou que lá, por exemplo, o ano passado, a história previu que ia acontecer uma pandemia, né? Nós vamos prever que daqui talvez no final do século pode acontecer uma guerra mundial? Não, né? Então, para que serve o saber histórico? Para a gente analisar como viver os povos, né, do passado e como estamos vivendo no presente, ok? Meninos, como fazemos história? Gente, a história começa com a gente, com o ser humano. Todos nós temos uma história, né? A sua história começou até mesmo antes de você nascer, né? Só com escolher o seu nome já tem uma história, né? Todos nós, independente de raça, credo, cor, todos nós fazemos história, independente, né, da classe social, né? Lembra, você participa da história quando você vota, certo? Então, todos nós. Como fazemos a história, então, gente? Nós fazemos a história quando exercendo a nossa função de cidadão, né? Quando você vota em alguma eleição, você está fazendo a história, ok? Então, fazemos a história desde nosso nascimento. Agora, moçada, nem todo mundo vai ter seus nomes registrados no livro, né, numa apostila, certo? Quais nomes serão registrados no livro ou em uma apostila, né? Gente, geralmente são nomes de presidente, nomes de reis, né? Pessoas que se destacaram, né, politicamente numa guerra. Então nós não fazemos? Claro que a população faz parte da história, né? Um exemplo aí. Gente, se você planta uma árvore lá no seu quintal, né? Não vai vir repórter nenhum. Mas se você for lá florescer Amazonas, né? Você vai sair nas capas de todos os jornais do mundo, praticamente. Mas, né? Aí você plantou uma árvore lá no seu quintal, ela vai purificar o ar para você, vai dar sombra e até frutos. Você fez a história sim, você contribuiu com o meio ambiente. Você só não vai ganhar os nomes, né? Em livros, em apostila e etc. Mas lembra, meninos, todos nós fazemos história, todos nós deixamos uma história, certo? Para os nossos familiares. Inclusive, vocês têm um exercício aí para você contar, né, a sua história, né, rapidamente aí. Ok, moçada? Continuando aí, meninos. Gente, eu quero fazer uma correção. Lá atrás eu falei na segunda década do século XX, século XXI, né? Estamos na segunda década do século XXI, ok? Na hora que você ouvir lá século XX, opa, a dona Patrícia errou. É século XXI, viu, meninos? Bom, meninos, vamos lá agora. História, historiadores. História é os fatos, historiadores, quem escreve. Gente, a história ela tem que ser escrita, ela tem que ser analisada com o olhar da época. Então, eu falo para os meus alunos, quando você estuda história, você tem que olhar como aquele povo vivia naquela época. E não falando assim, se eu estivesse lá, eu faria diferente. Nada disso. Se você estivesse lá, você ia fazer igual eles também. Então, o historiador, geralmente, quando ele escreve, né, a história, depois de pesquisar muito, ele tem que retratar como as pessoas pensavam naquela época, né? Vocês acham que no final desse século, do século XXI, ou daqui a 200 anos, a população vai estar pensando igual nós? Então, o historiador, ele escreve a história, gente, daquele momento, né? Com a visão e com o pensamento daquele momento. A história
né, ela não é para sempre. Cada historiador, ele pode mudar a maneira de contar a história, certo? Então, toda vez que o historiador vai reescrever a história, ele analisa diferente, né? Mas sempre tem que ser analisada com o momento que está acontecendo. E não falar, se eu estivesse lá. Ah, se eu morasse lá, seria diferente. Gente, se nós estivéssemos há 200 anos atrás, estaríamos vivendo igual a população que viveram lá 200 anos atrás. Daqui a 200 anos, né, eles vão falar a mesma coisa. Nossa, olha a roupa daquele povo lá, como era cafona, olha a música, né? Às vezes nós não falamos isso quando a gente pega lá uma foto, né, da avó lá atrás, da vestimenta. Eu assim, nossa, mas olha lá a calça, olha lá o vestido. Então vocês têm que entender, né, que o historiador, quando ele conta a história, ele conta, né, com os pensamentos da época, ok, meninos? Gente, então, o que é história? Gente, história, ela nunca vai acabar. É uma pesquisa, né, para sempre, certo? Investiga interpretações, ações, né, humanas ao longo do tempo, com pensamentos diferentes, ok? Eu falei no vídeo anterior. Cada época, uma história diferente, ok? Vamos continuando aí, moçada. Fonte histórica. Olha, lembre-se que já está no seu caderno, né? Quem estava lá todas as aulas, assistiu todas as aulas de história, fontes históricas eu já tinha passado para vocês, né? Gente, onde que os historiadores ele buscam, né, esses itens para escrever a história? Então são fontes, né? Os historiadores eles precisam de fonte, de muita fonte mesmo, para escrever história. Ele não sai escrevendo a história assim de qualquer maneira, não. Gente, historiadores pesquisam anos. Às vezes um começa a pesquisa e o outro termina, um outro historiador, né? E existe dois tipos de fonte histórica: fonte histórica escrita e fontes históricas não escrita, certo? Então, dois tipos de fontes, as escritas e as não escritas. Moçada, as fontes escritas, olha, são manuscritos, inscrições, livros, revistas, documentos diversos, cartas, jornais, né? Tem ainda o seu registro, certidão de nascimento, de casamento, né? Atestado de óbito, certo? Tudo que nós temos ali, gente, em papel, são fontes escritas, né? De repente você conhece um jornal aí, né? Seu avô arquivou um jornal lá do início do século XX, né? Ele é uma fonte histórica, ok? Então, tudo aí que nós temos arquivado em papel são fontes históricas escritas. Então, vamos lá, meninos. Aqui nós temos as fontes não escritas, né? Então, nós temos uma pintura, escultura, vestimentas, adornos, armas, utensílios, vaso de cerâmica, certo? Gente, aqui eu também deixei para vocês aqui um retrato de uma pirâmide, né? Uma fonte grande aqui, né? Para o historiador pesquisar bastante, certo? Aqui também nós temos um relógio, gente, usado pelos astecas, ok? Então, olha, pintura, são quadros, escultura, uma estátua, né? Vestimentas aí, moçada, roupas, né? Roupas antepassados, principalmente de reis, certo? Adornos aí, enfeites, muitas armas, né, moçada? As armas lá da Idade Antiga, da Idade Média. Gente, utensílios pode ser doméstico, né, de todas as formas. E vasos também, né? Que são fontes não escritas aí, ok? Gente, também tem, né, alguns monumentos, certo? Que estão, né, já praticamente muito estragados, mas nós temos alguns monumentos, né? Em Campos Gerais aqui, moçada. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos uma casa muito antiga, descendo ali, né, indo para o Baixão, perto do presídio, certo? Que poderia ser considerado um monumento, um dos monumentos mais antigos de Campos Gerais, mas ela foi demolida, ok? Bom, gente, se vocês perceberam aí, o PET do 6º ano, ele está bem parecido, né, com a nossa matéria, essa introdução aqui, ok? Então, olha, eu fiz uma parte,
do PET para vocês hoje. Vou parar por aqui para não cansá-los. Na semana que vem eu coloco uma outra parte sobre os calendários. E por último, depois a evolução do homem, ok? Aí a gente fecha o primeiro PET de vocês, certo? Bom, meninos, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês ouvem com atenção, né? Quem tiver aí um tempinho, coloca, copia no caderno, ok? E até a próxima terça-feira. Gente, se tiver dúvida nos exercícios, né? É só perguntar. Eu vou dar uma olhadinha nos exercícios e lá no grupo mesmo, né? Eu vou fazer pequenas explicações para vocês lá no grupo. Né? Questão 1 é assim que faz, questão 2, ok? Então, eu vou começar lá da primeira semana. Semana passada eu não expliquei nada, então eu vou explicar os exercícios da semana passada e dessa semana, ok? Então, gente, vamos seguir aí em frente, né? Com bastante coragem, não vamos desanimar, vamos aí, né? Já está quase acabando. Se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Eja, não pode desistir, viu? Qualquer coisa, pode perguntar, né? Todas as terças-feiras estarei aqui colocando pequenos vídeos sobre a matéria, né? Recebendo atividade, explicando a atividade para vocês, ok? Então, aí, olha, até mais, certo? Se cuida aí, moçada. Tchau, beijos.